Enquanto isso, já vamos abrir a Bíblia no livro de Deuteronômio, capítulo 30, versos 19 e 20. O assunto de hoje tem a ver com santidade, estilo de vida santo. Aliás, nós tivemos uma conferência muito boa aqui na quinta-feira passada com o pastor Luciano Subirá. Quem estava aqui? Então quem estava aqui já está bem catedrático nisso daí. Agora, o assunto de hoje, eu coloquei estilo de vida santo, porque o estilo de vida estabelece a linhagem. Mas vou falar muito de linhagem. E eu não queria colocar linhagens. Então eu coloquei estilo de vida, vendo que o estilo vem antes da linhagem. E eu vou dar um churrasco bíblico para você. Se você não tiver conectado e não prestar bastante atenção, é possível que você não vai pegar. Mas se você prestar bastante atenção, você vai entender muitas coisas da Bíblia que talvez você nunca entendeu. E nós vamos fazer uma caminhada um pouco na história do Gênesis e vamos chegar até o Novo Testamento em algumas coisas. Então presta bastante atenção, não converse. Se o teu vizinho quiser conversar, fala com ele assim, deixa para depois do culto. Toca já aí, já fala assim, nossa conversa agora, depois da mensagem. Amém? Deuteronômio 30, por favor, projeção. Os céus e a terra tomo hoje por testemunhas contra ti, que te propus a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolhe, pois, a vida, para que vivas tu e a tua descendência, amando o Senhor teu Deus, dando ouvidos à sua voz e apegando-te a Ele, pois disso depende a tua vida e a tua longevidade, para que habites na terra que o Senhor, sob o juramento, prometeu dar a teus pais, Abraão, Isaque e Jacó. Vamos orar? Sim, Senhor, essa é a tua linda, maravilhosa, infalível e santa palavra. Agora, Senhor, nós abrimos os nossos corações para a revelação do teu Espírito. Fala conosco, Espírito Santo. Toma conta deste ambiente. Assume o controle e nós damos a ti a direção de tudo aqui. Oramos muito agradecidos. Em nome de Jesus. Amém. Diga comigo, estilos de vida. Por que não ficou no plural a palavra aí? Bota no plural, porque ela estava no plural, tá bom? Estilos de vida, porque eu vou falar de mais de um estilo. Diga comigo no plural, vamos lá? Amém? Esse texto que lemos é um texto interessante, mas na verdade esse texto está ficando mais por puro pretexto, porque eu não vou me ater a ele, mas quero, a partir desse texto, construir alguma coisa no que diz respeito a caminhos e ao estilo de vida que esses caminhos que nós tomamos podem definir ou podem trazer para as nossas vidas. E eu quero começar fazendo uma pergunta a você. Qual é o seu estilo de vida? E aí eu não estou falando da maneira como você se veste. Eu não estou falando do tênis, da hora, maneiro que você está, ou da camisa. Não estou falando disso. Eu estou falando mais, eu quero falar do seu comportamento. Ou sobre o seu comportamento. Suas ações, suas atitudes. E por que não as suas palavras? Então é sobre isso que nós vamos conversar. A Bíblia, ela é muito clara. A Bíblia vai mostrando para a gente. De cara, a Bíblia mostra para a gente dois estilos de vida. Ela pode até ter uma lição lá no Casado para Sempre, que aí sim o tema é estilo de vida, no singular. Mas não é isso o meu assunto hoje. Eu não vou falar da lição do Casados para Sempre, né? Eu já dei o Casado para Sempre tantas vezes, vou dar mais uma vez esse semestre, mas não é sobre isso que eu vou falar. Sobre isso você faz o Casados. É uma matéria totalmente nova, nova aqui, mas totalmente velha na Bíblia Sagrada. Diga amém. Então a pergunta é, qual o seu estilo de vida?
De acordo com a Bíblia, desde o início, desde o livro de Gênesis, lá nos primórdios, nós já podemos ver dois estilos de vida. Podemos chamar um estilo de vida santo e podemos chamar outro estilo de vida mundano, profano ou maligno. E é sobre isso a nossa conversa hoje de manhã. E a primeira, eu quero começar dizendo a você que nós podemos formar o nosso próprio estilo de vida. Ou o nosso estilo de vida pode ser herdado dos nossos antepassados. Então, agora de manhã, quando você estiver ouvindo, você vai identificar se você formou o seu próprio estilo de vida a partir de escolhas e decisões que você tomou, ou se o seu estilo de vida foi herdado dos seus antepassados. Quero começar dizendo a você que os nossos pensamentos, nossos sentimentos, nossas escolhas, nossas decisões, nossos comportamentos, nossas ações e atitudes definirão o nosso estilo de vida. E como resultado do estilo de vida, isso vai definir também o nosso destino e vai definir a linhagem que nós vamos estabelecer na terra a partir de nós. E isso é muito importante, presta bem atenção nisso. A linhagem que nós vamos estabelecer a partir dos nossos pensamentos, sentimentos, escolhas, decisões, comportamentos, ações e atitudes. A linhagem que nós vamos estabelecer. E mais, isso, dependendo do estilo de vida que você viver, também vai selar o seu destino, não só para essa terra, mas para toda a eternidade. Então, uma palavra muito, muito importante para você hoje. Como eu ia dizendo, desde o início da história da humanidade, nós podemos ver dois estilos de vidas. E ao mesmo tempo, esses dois estilos de vida formaram duas linhagens. Homens que nasceram de um mesmo casal, filhos de um mesmo casal, que viveram no mesmo lar e que tiveram estilos de vida completamente diferentes. Homens que viveram estilo de vida profano e estabeleceram uma linhagem maligna na terra. E outros homens da mesma família que buscaram o Senhor Deus, que andaram com Deus, que tiveram um estilo de vida santo e por isso estabeleceram uma linhagem santa, abençoada e abençoadora. Diga amém. Está comigo ou não? Então acorda. E vamos participar, eu vou dar o meu melhor aqui, você vai dar o seu melhor aí. Nós estamos juntos como corpo de Cristo, diga amém? Por acaso eu estou aqui numa função para te ajudar a entender isso. Mas você está aí numa função para me ajudar a pregar. Amém? E isso que nós temos desde o início da história da humanidade permanece da mesma forma, em todo o mundo, em toda a humanidade. Grande parte da humanidade tem um estilo de vida mundano, debaixo da influência do maligno. Porém, os filhos de Deus vivem um estilo de vida santo, dando continuidade à linhagem santa na terra. Diga amém. E é isso que nós vamos estar olhando a partir de agora. Primeiro lugar, então. Primeiro lugar, diga comigo, estilo de vida mundano. Fala como um adorador do Rei dos Reis que está olhando para você. Diga comigo, estilo de vida mundano. A palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, é o nosso padrão. Diga amém. A palavra de Deus é um padrão. Portanto, preste atenção. Como é que a gente sabe que um estilo de vida é santo e outro estilo de vida é mundano? É simples. Qualquer estilo de vida que não se ajusta com os princípios e valores da palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, é falso. Vou repetir, qualquer estilo de vida que não se ajusta à Bíblia é falso. Agora presta atenção numa coisa, o trabalho do diabo, desde o início, foi levar as pessoas a ter um estilo de vida mundano. E aí, porque o alvo dele é estabelecer, através de homens ímpios,
o alvo do diabo é estabelecer, através de homens ímpios, uma linhagem profana, uma linhagem maligna, uma linhagem mundana na face da terra, e assim prejudicar toda a humanidade. Esse é o trabalho do diabo. E isso começou ainda lá no Éden. Mais uma vez, a nossa maneira de pensar e a nossa maneira de sentir e agir define o estilo de vida que nós vivemos. Diga amém. Fala bonito comigo. Diga: a minha maneira de pensar, de sentir e de agir define o meu estilo de vida. Diga amém. Nesse ponto nós vamos trabalhar um pouquinho para você entender desde o início o estilo de vida mundano. E aí eu quero ir com você para Gênesis, lá no capítulo de número 4. No livro de Gênesis, capítulo 4, e aí eu entendo uma outra coisa bem diferente. Se a gente não começar a estudar a santidade em Gênesis, a partir de Gênesis 4, talvez a gente não vai entender bem o que é santidade. O que eu estou me propondo com os homens de sábado é uma caminhada nesse semestre sobre santidade, a partir de Gênesis 4 até o fim da Bíblia. E a gente está passando, nós já estamos num determinado lugar. E eu quero encorajar você, se você quer compreender estilo de vida santo e estilo de vida profano, talvez o melhor capítulo para começar é Gênesis capítulo 4. Mas olhando para Gênesis capítulo 4, verso de 1 em diante, você vai ver a história de Caim e de Abel. E você vai ver que os dois foram para um culto de adoração. Não era um culto como esse, porque tinha pouca gente na terra, mas eles foram para um culto de adoração. E a Bíblia vai dizer que Abel pegou o melhor das ovelhas, as primícias das suas ovelhas, e ofereceu ao Senhor em sacrifício, naquele culto de adoração. Mas o Caim pegou qualquer coisa lá do produto da terra e foi lá e ofereceu também. E a Bíblia vai dizer então que Deus se agradou de Caim a Bíblia vai dizer que Deus se agradou de Abel e da sua oferta. E a Bíblia vai dizer que Deus não se agradou nem de Caim e nem da sua oferta. Quando você faz o que Deus quer que você faça, Ele vai aceitar você e a sua oferta. Mas quando você faz a coisa de qualquer jeito, Ele não vai aceitar nem o seu culto, nem você e nem a sua oferta. E nós estamos num culto assim. Então veja lá se Deus está recebendo a tua adoração ou não. Por isso, quando eu te motivo a dar um retorno, é que você está em culto de adoração. E essa mesma avaliação está acontecendo agora, se o seu culto está sendo aceito ou não. Amém ou não amém? E aí o Caim, ele fica bravo com Deus, mas ele resolve matar o seu irmão. E aí se você der uma olhada no capítulo 4, de 4 em diante está isso. Ele chama o Abel para o campo e chega lá, ele se levanta e mata o seu irmão. Eu não vou ficar lendo por causa disso. Mas, a partir daí, Deus falou algumas coisas pesadas com Caim. E ele saiu de perto da sua família, ele foi habitar numa outra região. E o que acontece é que Caim passou a viver um estilo de vida maligno, um estilo de vida profano, um estilo de vida completamente mundano diante de Deus. Aliás, ele se afastou, o texto vai dizer que ele saiu da presença do Senhor. Ou seja, ele não mais teve relacionamento com Deus. Ele nunca mais cultuou a Deus. Ele nunca mais teve comunhão com Deus. E aí o verso 11 vai dizer algo para nós. Por favor, projeção, Gênesis 4:11. A primeira frase que Deus vai dizer para Caim, porque ele matou o seu próprio irmão, é assim: eis agora, pois, maldito sobre a terra. Imagina um negócio desse. O que Deus está dizendo? Porque você matou o seu irmão, porque você deu lugar ao diabo, porque você foi usado pelo diabo, agora você é maldito. Está bem claro, és agora, pois, maldito sobre a terra. E aí, gente maldita vai gerar o quê? Malditos. Agora, presta bem atenção nisso, aí é que tudo começa. Gênesis vai mostrar para a gente que ele muda de região, ele está com a sua esposa, claro, ele era casado com uma das suas irmãs, Adão e Eva tiveram filhos e filhas, não precisa especular, foi isso que aconteceu. Ele pega a sua esposa, ele muda de região, e ele vai ter filhos e filhas, vai começar uma cidade, mas é uma geração de malditos.
E ele vai se tornar pai de uma linhagem. Pega bem isso. O Caim vai se tornar pai de uma linhagem pecadora, mundana, maldita, chamada os filhos dos homens. Quando você lê isso, lá em Gênesis, vamos para Gênesis capítulo 6, verso 1 e 2, você vai ver que tem uma expressão filhos dos homens. O pai desta linhagem chamada os filhos dos homens, esse cara chamado Caim, esse homem que foi Deus quem disse que ele agora seria maldito. O texto vai dizer, dando uma informação, diz como se foram multiplicando os homens na terra, eles nasceram filhas, vendo os filhos de Deus, aí é outra linhagem que eu vou falar daqui um pouco, vendo os filhos de Deus, que as filhas dos homens eram formosas, tomaram para si mulheres, dentre as quais mais lhe agradaram. O texto continua, e agora a partir do verso 3, o texto vai dizer para a gente aí, o que causou a contaminação e a corrupção generalizada da raça humana. O que causou foi que quando essa linhagem maldita de Caim, vou fazer com a mão esquerda, não, é porque os malditos vão ficar do lado esquerdo no dia do juízo final. Então, quando a linhagem maldita de Caim, lá na frente, se encontrou com a linhagem santa, que vinha de um outro filho de Adão, e quando eles começaram a se casar, aconteceu a corrupção generalizada da raça humana. Foi aí que Deus tomou a decisão de acabar com a raça humana. Então disse o Senhor: meu espírito não agirá para sempre no homem, pois ele é carnal, e os seus dias serão 120 anos. Deus pautou aí para 120 anos. Ora, naquele tempo havia gigantes na terra, e também depois, quando os filhos de Deus possuíram as filhas dos homens, as quais lhe deram filhos, esses foram os valentes, varões de renome. Viu o Senhor Deus que a maldade do homem se havia multiplicado na terra, e que era continuamente mal todo o desígnio do seu coração. Então Deus se entristeceu e disse: eu vou encerrar essa humanidade. Presta atenção que eu vou dar um detalhe aqui. O tempo aqui eu tenho que correr muito com o tempo, né? Lá na classe a gente dá informações bem privilegiadas lá no grupo, mas aqui eu tenho que correr e resumir bastante. Presta atenção numa coisa. Quando você lê Gênesis 6, dependendo do comentarista que você leu ou que você lia, houve um homem chamado Scofield. Ele foi um teólogo e ele foi um dos primeiros que escreveu heresia sobre Gênesis 6. Houveram outros, mas ele escreveu uma heresia. Quando ele pega esse texto aí, dos filhos de Deus se casando com as filhas dos homens, ele vai dizer assim: não, foram os anjos que desceram e se casaram com as filhas dos homens. E porque os anjos santos se casaram com as filhas dos homens, nasceram os gigantes, e esse foi o pecado dos anjos. Deixa eu dizer uma coisa, a Bíblia não está dizendo isso. Quem diz uma besteira dessa está dizendo uma heresia. Diga amém. É uma grande heresia. Porque quando Jesus fala sobre os anjos, ele vai dizer para a gente que os anjos são assexuais. O que é isso? Anjo não tem sexo. Anjo não se casa e nem é dado em casamento. E aí em Mateus 27, 22, Jesus vai dizer para a gente que na ressurreição nós seremos como santos anjos de Deus. Diga amém. Diga aleluia. São como santos anjos de Deus que não se casam nem são dados em casamento. Só abrir um parênteses para dizer, não vou falar da heresia, mas foi heresia. Então, deixa eu dizer, tem algumas coisas na Bíblia que não são inspiradas. Só olhar para a câmera, porque alguém pode criticar depois. O que não é inspirado? Os títulos dos capítulos, o número de capítulos e o número de versículos. São coisas que vieram bem depois. Isso aí, nada disso é inspirado. Então, e as notas de rodapé também não é inspirado. O que é inspirado é o texto sagrado, como ele foi escrito. Então para de ficar fazendo doutrina em cima de nota de rodapé de teólogo, porque a nota de rodapé vai refletir aquilo que o teólogo crê ou que ele pesquisou. Amém ou não amém? Não tinha divisão, não tinha capítulo, não tinha número de capítulo, não tinha número de versículo, não tinha nota de rodapé, o texto original. Isso aí qualquer um pode fazer nota de rodapé. Vamos lá?
Então o que aconteceu foi que a linhagem do Caim, que é uma linhagem maldita, quando ela se encontra com a linhagem bendita de um outro filho de Adão chamado Sete, aí as duas linhagens se cruzam, começam a se casar. Aí o que acontece? Cruza no sentido, se encontraram, começaram a se casar, e aí veio a corrupção generalizada. Diga amém. E aí foi por isso que Deus resolveu enviar o dilúvio e exterminar aquela geração de pecadores. Mas quando Deus foi exterminar a geração de pecadores, Ele separou uma família da outra linhagem, da linhagem santa. Você vai ver daqui um pouquinho, estou segurando aqui. A gente vai voltar aí. Gênesis 6, de 11 a 13. O texto vai dizer: a terra estava corrompida à vista de Deus e cheia de violência. E viu Deus a terra, estava corrompida, porque todo ser vivente havia corrompido o seu caminho na terra. Então disse Deus a Noé: resolvi dar cabo a toda a carne, porque a terra está cheia de violência dos homens. Então ele falou: vou fazer desaparecer a linhagem maldita. Você pensa assim, então eles foram exterminados com o dilúvio? Não. No dilúvio morreu sim, mas essa linhagem maldita, ela renasce. E ela renasce muitas vezes dentro da casa dos filhos de Deus. Em toda a Bíblia você vai ver essa linhagem renascendo geração após geração, dentro da casa de filhos de Deus. Lá na casa de Adão foi a primeira casa. O Caim vira maldito e o Sete bendito, porque andou com Deus. Aí você vai ver isso na casa de Noé. Na casa de Noé, Noé era da linhagem de Sete. Não vamos falar sobre isso aqui um pouco, mas preste atenção. Quando Noé, depois do dilúvio, passou um dilúvio, ele foi usado por Deus para construir a arca, para dar continuidade à história da humanidade, porque Deus queria dar continuidade à história da humanidade a partir da linhagem bendita, a partir da linhagem santa do Sete. E Noé e a sua família todos eram da linhagem de Sete. Mas preste atenção, o texto diz em Gênesis capítulo 9, de 20 em diante, que Noé, sendo lavrador, passou a plantar uma vinha, ou seja, um parreiral de uvas. E ele planta, e ele colhe, e ele fez um vinho, e ele bebeu, e ele embriagou-se. E aí, bêbado, não tem muita noção, ele ficou nu dentro da tenda, ficou despido. E o Cã, que era o segundo filho dele, Noé teve 3 filhos, Sem, Cã e Jafé. E aí o que acontece? Ele veio a nudez do seu pai, ele zombou do seu pai, mas os outros 2 irmãos, o Sem e o Jafé, pegaram um cobertor e vieram andando uma capa, andando de costas, e puseram sobre os próprios ombros, e depois cobriram o pai dele, andando de costas, para não ver a nudez de seu pai. Aí o texto continua: despertando Noé do seu vinho. Despertando Noé do seu vinho, soube o que ele fizera o filho mais moço, e disse: maldito seja Canaã. Na verdade, o Noé não amaldiçoou Cã, que era filho, ele amaldiçoou um neto chamado Canaã. E aí a maldição, a linhagem maldita se instalou novamente. Agora, presta atenção, como é que essa linhagem se instalou? O diabo só age se ele tiver legalidade. O diabo só age se você falar uma palavra que dá legalidade para ele agir. Quando Noé abriu a boca, ainda de ressaca, ele disse: maldito seja Canaã. A linhagem maldita se instalou a partir daquele neto dele. E sabe o que acontece aí? A partir daí, esse povo vai crescendo na terra, eles vão se tornar os principais, os descendentes do Canaã, vão se tornar os maiores inimigos do povo de Deus em toda a história. Então, dentro da sua casa, dependendo da maneira como você abre a sua boca, você pode dar legalidade para que a partir de um dos seus filhos, uma linhagem maldita se instale, ou uma linhagem bendita se instale. Ei, presta atenção no que você anda falando. Se você vai sair daqui hoje e chegar em casa na hora do almoço, vai almoçar alguém, ou vai criticar alguém, cuidado para não se instalar dentro da sua casa uma linhagem maldita. Deixa eu te dizer uma coisa: todas as pessoas
que vivem um estilo de vida pecaminoso, mundano e profano, e estão sendo influenciados pelo diabo. O estilo de vida mundano te levará para a morte. Provérbios 16, 25 vai dizer para a gente: há caminho que parece direito ao homem, mas ao final são caminhos de morte. Agora eu quero que você pense comigo, e a partir de hoje observe o comportamento e o estilo de vida dos seus familiares, especialmente dos seus bisavós, dos seus avós, do seu pai, da sua mãe. Observe o estilo de vida que eles viveram. Se você conhece a história, se não conhecer, pesquisa, dá uma olhada qual foi o estilo de vida. Preste atenção, dos seus bisavós, avós, pai e mãe. Veja qual foi o estilo de vida que eles viveram. Por que que eu estou te dizendo isso? Porque talvez o seu estilo de vida mundano hoje, embora dentro da igreja, seu estilo de vida pode ser um reflexo que você recebeu como herança dos seus antepassados. Pode ser que a iniquidade dos seus antepassados alcançou você, mas a boa notícia é que você pode quebrar isso em nome de Jesus. Êxodo capítulo 5, versos 6 e 7, capítulo 20, Êxodo 20, versículos 5 e 6, vai dizer para a gente: porque eu, o Senhor teu Deus, sou Deus zeloso, que visito a iniquidade dos pais sobre os filhos, até a terceira e quarta geração daqueles que me aborrecem, e faço misericórdia até 1000 geração daqueles que me amam e guardam os meus mandamentos. Êxodo capítulo 34, versos 6 e 7 diz: e passando o Senhor por diante dele, clamou: Senhor, Senhor, Deus compassivo e clemente, e longânimo, e grande em misericórdia e fidelidade, que guarda a misericórdia em 1000 gerações, que perdoa a iniquidade, a transgressão e o pecado, ainda que não inocente o culpado, e visita a iniquidade dos pais nos filhos, e nos filhos dos filhos, até a terceira e a quarta geração. É por isso que eu estou te dizendo, dá uma checada, dá uma olhada. Talvez você venha de uma linhagem que muita gente tem tendência de suicídio, e você do nada fica tendo pensamento suicida. Dá uma olhada se lá atrás alguém não se suicidou nos seus familiares, nos seus ancestrais. Dá uma olhada se você tem tendência constante a adultério, prostituição. Dá uma olhada se nos seus antepassados, se não é uma coisa que já vai atravessar, que está atravessando gerações. E dá uma olhada também se você não está começando um estilo de vida que está abrindo portas para estabelecer uma linhagem maldita. Porque os filhos de Deus devem estabelecer uma linhagem bendita na terra. Diga amém. A boa notícia é que no poder e na autoridade do nome de Jesus Cristo, você pode romper a cadeia de iniquidade, você pode romper esses vínculos ou laços familiares que você herdou dos seus antepassados. Amém? Levítico 26, 40 diz: mas se confessarem a sua iniquidade e a iniquidade dos seus pais, na infidelidade que cometeram contra mim, como também confessaram que andaram contrariamente para comigo. Verso 42 agora, 26, 42 de Levítico: então me lembrarei da minha aliança com Jacó, e também a minha aliança com Isaac e com Abraão. Diga amém. 1 Pedro capítulo 1, verso 18, vai dar a receita para você quebrar e sair desse estilo de vida mundano. Sabendo que não foi mediante coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que foste resgatados do vosso fútil procedimento, que vossos pais vos legaram, mas pelo precioso sangue, como de cordeiro, sem defeito e sem mácula, o sangue de Cristo. Ele diz: olha, esse fútil procedimento, essa vã maneira de viver, essa cadeia de iniquidade que vocês estão vivendo, ela é quebrada pelo precioso sangue de Jesus, que foi derramado na cruz do Calvário. Diga amém. Mas isso, você precisa entender que você precisa de libertação. Então libertação é para você que quer chegar. Se você identificar essas cadeias lá nos seus bisavós, avós, pai, você vai procurar um dos nossos pastores ou pastoras, e você vai fazer um mapeamento, e você vai quebrar isso, vai confessar esse pecado, vai pedir perdão desse pecado, e você vai ser liberto disso. Diga amém.
Aqui tem várias pessoas que já fizeram isso comigo ou com alguns dos nossos pastores. E eu quero encorajar você a fazer. João 8,32 diz: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. João 8,36 diz: se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Igreja, participa comigo da leitura da palavra, diga amém. Gálatas 5:1 vai dizer que para a liberdade foi que Cristo nos libertou. Diga amém. Para a liberdade foi que Cristo nos libertou, para que você não volte mais aos rudimentos antigos. Diga amém. Para que haja cura, para que quebre esse estilo de vida maligno, o caminho é arrependimento sincero e honesto, confissão dos pecados cometidos, pedido de perdão e restituição. É isso que vai quebrar o ciclo vicioso dos velhos hábitos, dos padrões de pecado que nós mesmos estabelecemos ou que porventura tenhamos herdado dos nossos antepassados. Atos capítulo 3, verso 19 vai dizer: arrependei-vos, pois, e convertei-vos para serem cancelados os vossos pecados. Diga comigo amém. Eu estou correndo porque o tempo não me permite, igreja. Então, se você não me ajudar, aí fica difícil. Você tem que pegar a palavra, olhar para frente, que eu estou que nem uma metralhadora, porque eu estou no primeiro ponto para tentar explicar isso a você. E eu preciso passar o segundo ponto, senão vai ficar só uma coisa que você vai pensar que foi tudo errado. Mas você vai receber revelação, amém? Mediante o arrependimento e confissão dos pecados cometidos, arrependimento sincero e honesto e confissão dos pecados cometidos, nós somos perdoados e purificados. Diga amém. 1 João 1,9 diz: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo, diga comigo, para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. E a palavra de hoje não é para te apontar alguma coisa, não. É para que você deixe o velho estilo de vida mundano com seus velhos hábitos para trás. E que você comece hoje mesmo uma nova história com Cristo. E estabeleça uma linhagem santa, abençoada e poderosa na terra. 2 Coríntios 5, verso 17. Vai dizer assim: pois que se alguém está em Cristo, é nova criatura, as coisas velhas já passaram e tudo se fez novo. Diga amém. Vamos para o segundo estilo de vida. Diga: estilo de vida santo. Não acredito, meia dúzia ali. Agora todo mundo lê, vamos lá? Diga de novo: estilo de vida santo. Amém? Mais uma vez, a Bíblia Sagrada, a palavra de Deus é o padrão. Portanto, o estilo de vida santo tem como base os princípios, os mandamentos, os valores da palavra de Deus. Diga amém. A vontade de Deus, o nosso Pai, é que nós, os seus filhos, possamos estabelecer uma linhagem santa, bendita, próspera, abençoada e abençoadora. Diga mais uma vez, amém? Se andarmos com Deus, vivendo um estilo de vida santo, nós estabeleceremos uma linhagem santa e poderosa na terra. Vou repetir, quem sabe você acorda, você está cultuando ao Deus vivo. Vou repetir: se andarmos com Deus, vivendo um estilo de vida santo, nós estabeleceremos uma linhagem santa e poderosa na terra. Meus filhos, seus filhos, é para ser filhos de Deus e para estabelecer uma linhagem santa a partir deles. Diga amém. E agora eu quero olhar para o outro filho de Adão, que eu já mencionei o nome dele, Sete. Depois da morte do Abel, o Caim se afastou, foi lá para outro lado da região oeste, lá da região do Iraque, e ele foi para lá. O jardim do Éden era ali, você sabe disso, entre os rios Tigre e Eufrates. Presta atenção no Sete, porque eu tenho alguns minutinhos para explicar sobre ele, mas aqui está uma chave muito poderosa. Sete viveu um estilo de vida santo. Quando ele nasce, a Eva coloca o nome dele, dizendo: Deus me deu um outro filho no lugar de Abel, que Caim matou. Está em Gênesis 4, 25 e 26. Mas no verso 26 tem uma deixa. Verso 26 diz assim: a Sete lhe nasceu também um filho, ao qual pôs o nome de Enos. E diz assim: daí se começou a invocar o nome do Senhor.
Pega essa frase, porque sobre a linhagem de Caim você não vai ver isso. Você pode ler com detalhes, você não vai ver nada disso, mas vai dizer que este homem, nasce-lhe um filho, e ele começa a invocar o nome do Senhor Deus. Ou seja, eles passam a andar com Deus. Diga amém. A descendência de Sete andou com Deus. Eles são chamados na Bíblia de os filhos de Deus. Diga comigo, os filhos de Deus. Não, diga de novo, os filhos de Deus. Gênesis 6, verso 2, vem dos filhos de Deus. E aí eu já falei desse texto, eu já li agora há pouco. Essa é a linhagem dos filhos de Deus, são os filhos de Sete, a descendência. Deixa eu te fazer uma pergunta, olha para mim. Como é que você quer que a sua descendência seja conhecida na terra? Como é que você quer que a sua descendência seja conhecida na terra? Responde pelo texto. Como é que você quer que a sua descendência seja conhecida na terra? Eu quero que a minha descendência seja conhecida na terra como os filhos de Deus. Porque quando um pai anda com Deus, quando uma mãe anda com Deus, quando pais são santos e têm um estilo de vida santo, os filhos ensinam os seus filhos a andar com Deus, a sua descendência vai ser conhecida como os filhos de Deus. É bem interessante você olhar para isso. Aí, se você der uma estudada na lista genealógica, na linhagem de Sete, você só vai encontrar gente boa. Digo, só vai encontrar gente boa. Fala não como um cansado. Você não está cansado. Você não veio para descansar, veio para oferecer um culto vivo. Fala comigo. Fala, na linhagem de Sete, nós encontramos os filhos de Deus. Diga, só gente boa. Fala igual a minha descendência. Amém? Por exemplo, que eu disse só tem gente boa. Quantos aqui conhecem a história de Enoque? Meu Deus do céu, os outros estão fazendo o quê? Enoque, a Bíblia vai dizer que ele começou a andar com Deus com 65 anos, que ele andou com Deus 300 anos e foi arrebatado. Ele era da linhagem de Sete. Diga amém. Ele era da linhagem de Sete. Eu vou te mostrar isso. O Enoque era dessa linhagem, essa linhagem andou com Deus. Quer ver outro cara que andou com Deus depois de Enoque? O Noé. Diga Noé. Amém? O mundo estava corrompido e perverso, mas Gênesis 6, 8 e 9 vai dizer: Noé achou graça diante do Senhor. Essa é a história de Noé. Todo mundo estava corrompido, mas esse homem da linhagem dos Sete, o Noé, era homem justo, íntegro entre os seus contemporâneos e andava com Deus. E ele gerou 3 filhos, Sem, Cã e Jafé. Preste atenção numa coisa agora que é bem interessante. Talvez você está lendo a Bíblia e não está entendendo. Foi através da linhagem de Sete que o Senhor Deus deu continuidade à humanidade depois do dilúvio. E foi através da linhagem de Sete que o Senhor formou a nação de Israel. E foi através da linhagem de Sete que na plenitude dos tempos Deus trouxe ao mundo o nosso Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Está vendo? Tudo começa com um pai que começa a andar com Deus. A linhagem começa lá em Sete. E você pode olhar o que eu estou te dizendo. E vai até Jesus. Você pensa que parou em Jesus? Não, não parou em Jesus. Vai até o dia do juízo final. Até o dia do juízo final, você vai olhar sempre para o mundo. Se você tiver olhos espirituais, você vai ver como Deus vê. E você vai ver 2 linhagens. A linhagem dos filhos dos homens e a linhagem dos filhos de Deus. Pergunta para o teu vizinho, você está andando de qual lado? Em qual linhagem você está? Agora, olha para mim. Quer ver outro cara bom, gente boa, da linhagem de Sete? O Abraão. O Abraão era da linhagem de Sete. E aí o texto vai dizer lá, o pai do Abraão era da linhagem, claro. Foi com essa linhagem que Deus foi se revelando. Foi a essa, presta atenção. Deus não foi tratando com a linhagem de Caim. Por quê? Porque eles escolheram se afastar de Deus. Mas a linhagem de Sete foi andando com Deus. E a essa linhagem Deus foi se revelando. Mas a esta linhagem Deus foi dando a missão de resgatar os descendentes de Caim. Você não entendeu o que é a história da salvação. Deus está tratando aqui. Ele diz, mas resgata-os de lá. Vai lá no império das trevas. Saqueia os que estão caminhando para o inferno. Traz de volta.
Deixa eu dizer que viveu Tera 70 anos, gerou Abraão, Anaú e Arã. Agora veja, eu vou mostrar para vocês rapidamente, não vou mostrar na Bíblia, porque são muitos textos, mas vou ler o nome dos primeiros 10, desculpe, eu vou ler o nome dos primeiros 20 descendentes de Sete. Eu vou começar com Adão, presta atenção: Adão, Sete, Enos, Cainã, Maalalel, Gerade, Enoque, Matusalém, Lameque, Noé, Sem. O Sem é muito importante, porque dessa palavra Sem, filho de Noé, que vem a palavra semita. Quando você ouve antissemita, está dizendo que é alguém que é contra o povo de Israel, né? O semita, o antissemita, é isso daí, você conhece, a perseguição. Sem, filho de Noé, Arfaxade, Salá, só tem nome bonito, Eber. Dessa palavra Eber também é interessante, porque dessa palavra Eber vem a palavra Hebreus. E é bem interessante: Peleg, Reu, Serug, Naor, Tera, Abraão. Diga amém. Então rapidamente eu li esses textos, estão em Gênesis 5, no capítulo 5, todinho esses nomes, e depois no capítulo 11, de 10 em diante. Depois você vai ter esse esboço na célula. Presta atenção: foi através da linhagem bendita de Sete que Deus o Pai enviou o nosso Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Diga amém. E aí, em Lucas capítulo 3, dos versos 23 a 38, talvez você lê esse texto, coloque em Lucas 3, de 23 a 38. O Lucas, que era um médico amado, companheiro de viagem de Paulo, o Lucas, um evangelista fantástico, ele fez uma coisa: ele tinha sido um garoto que sabia, possivelmente, ele tinha frequentado a escola de Talmidim dos 6 aos 14 anos, porque um garoto você sabe disso, um Talmidim com 10 anos já sabia a tradição oral do pai dele até Abraão. Mas com 14 anos ele sabia a tradição oral do pai dele até Adão. E sabia o Velho Testamento todo de cor. Ou quase isso, diga amém. O que o Lucas faz? Ele começa a mostrar a lista dos antepassados de Jesus, contando de Jesus até Adão. Ele escreveu essa lista de frente para trás. As pessoas contavam de Adão, Adão 7, e Lucas pega e fala Jesus, José, e vai. Coloca o último versículo. Olha como é que o Lucas conclui esse negócio aí. Depois você lê isso daí. Cainã, filho de Enos, Enos, filho de Sete, Sete, filho de Adão, Adão, filho de Deus. Então, o que o Lucas está mostrando para a gente? Presta atenção, olha para mim. Pega agora a palavra, deixa para ler o texto outra hora. Senão você não pega aqui nem aí. O que o Lucas está mostrando para nós é que a linhagem de Sete foi a linhagem da salvação. Essa linhagem nós podemos chamar que é a linhagem do fio de escarlate, o fio vermelho, a história da salvação que vem de lá até Jesus e que continua sobre nós e que vai até o dia do juízo final. É para Jesus, irmão? Então aplaude para valer. Você não vai ver na história da Bíblia nenhum da linhagem de Caim se destacando. A revelação da história da salvação aconteceu dentro da linhagem de Sete. Aí, olha para mim, pai. Você vê a importância de um pai que anda com Deus. Você vê a importância de uma mãe que anda com Deus. Você vê a importância da família que anda com Deus. Cada um desses nomes, depois você lê em casa, cada um desses nomes que Lucas citou. Eu quero que você olhe para cada um desses nomes. É como se cada um deles segurou o bastão da fé. E ele vai correndo com o bastão da fé. Ele passa para o filho. E o filho passa para o filho. E o filho passa para outro filho. E o filho passa. E aí, o que temos aí? Temos milhares de anos, de Sete a Jesus. Se a gente, no mínimo, a gente tem aí, sei lá, uns 5, 6 mil anos. No mínimo. Abraão viveu há 4 mil anos. Desculpe, uns 4 mil anos de Sete a Jesus. Desculpe, deixa eu corrigir. De Sete a Jesus, uns 4 mil anos. Nós estamos 4 mil anos depois de Abraão, que viveu 2 mil anos antes de Cristo. Agora, você está pegando a mensagem ou não? Você acha que eu estou te contando história? Não, eu estou querendo que você estabeleça uma linhagem santa. Que você viva um estilo de vida santo.
Que você saia da mentira, da corrupção, do engano, da carnalidade, do mundanismo. E que você, de uma vez para sempre, ande em santidade, estabeleça uma linhagem santa na terra. E então Jesus veio da linhagem de Sete, diga amém. Ele começa a andar com Deus. Quando ele começou, ele jamais imaginou que a história da salvação ia passar por toda a sua descendência. É uma única linha, diga amém. Diga, é uma única linha. Então você vai olhar para cada um desses nomes como alguém que segurou o bastão da fé e passou para o seu filho. E agora esse bastão está comigo e está com você. O trabalho do diabo é te levar para o outro lado, para a linhagem maldita. O trabalho de Deus é te manter aqui e te usar para saquear o caminho do inferno. O que é conversão? Conversão é alguém que está andando do lado da linhagem maldita, que se converte e é arrancado do império das trevas e é transportado para o reino da luz de Cristo Jesus. Isso é conversão. Amém? Se você falar, Deus só salva da linhagem de Sete, não, absolutamente não. Deus ama a todos, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Agora Jesus falou dessas duas linhagens, desses dois grupos de gente. Só tem dois, não um grupo de gente. Não adianta você falar assim, eu não sou nem de um nem de outro. Não, ou você está debaixo de uma linhagem mundana, andando mesmo dentro da igreja, ou você está debaixo da linhagem santa. Ou você está vivendo um estilo de vida santo, ou você está vivendo um estilo de vida mundano, profano, maligno. Por exemplo, agora ficou muito claro, tivemos aí o carnaval. Quem estava lá pulando no carnaval? Estava debaixo de qual influência? Está debaixo de qual influência, igreja? Por que esse medo? Está debaixo de qual influência? Mundana. É o Espírito Santo que estava promovendo? É o Espírito Santo que está promovendo essas coisas? Não, está debaixo da influência mundana. Mas os filhos de Deus têm que glorificar a Deus debaixo da influência do Espírito Santo. Vamos lá? Jesus falou dos dois grupos, das duas linhagens, usando figuras diferentes. Por exemplo, em Mateus 13, Jesus falou do trigo e do joio. Ele disse que o joio são os filhos do maligno. Eu estou usando linhagem mundana, sendo brando, porque Jesus chamou o joio de filhos do maligno, e ele diz que é ele que semeia isso. Se você olhar Mateus 13, de 36 a 46, os joios são os filhos do maligno. Vai passando, vai. Próximo. 3, 2, 1. A semeia, a boa semente, 38. Vamos lá. O campo é o mundo, a boa semente são os filhos do reino, os joios são os filhos do... então o diabo tem filho na terra. Então você tem a linhagem, se você quiser ser bem duro, você tem a linhagem dos filhos do diabo e você tem a linhagem dos filhos de Deus. Foi Jesus quem disse, briga com ele. Fala duro com ele. Jesus, o que você está fazendo? Ele usou uma linguagem também de filho de Deus, filho do diabo. Aí mesmo ele já usou, mas João 8,44, ele diz que todo aquele que anda na mentira é filho do diabo. João 8,44, vamos lá, João 8,44, você vai ver isso aí. Disse-lhe então Jesus, João 8,44, 4, são 2,4. Você vai ver lá que ele vai chamar de filho do diabo. Vós sois do diabo, que é vosso pai. Então está muito claro, no mundo nós temos os filhos de Deus que devem fazer a vontade de Deus, e nós temos os que estão andando debaixo da influência do maligno, e Jesus os chamou de filho do diabo. E o que é evangelizar? É transformar alguém que está andando com o filho do diabo e torná-lo filho de Deus. Se você não entender isso, você não vai evangelizar. Você vai achar que está tudo bem. Não, ele é bonzinho, é bom pai, é boa mãe, é boa esposa, é bom marido, é bom filho. Não, o bom não vai para o céu. Vai para o céu os filhos de Deus. Mas Jesus usou outra figura para falar desses dois grupos. Sabe qual foi a outra figura? Bodes e ovelhas. Por favor, Mateus 25, de 31 em diante. Jesus fala do grande trono da sua volta. E eu quero dizer, essa linhagem que começou lá, presta atenção, essa linhagem que começou com Caim, a linhagem maldita, e a linhagem que começou com Sete, vai caminhar paralelo ou misturado às vezes, até o dia do juízo final. Até o dia do juízo das nações. Presta atenção,
Mateus 25, de 31 em diante, verso 31 em diante. Jesus está escrevendo sobre a sua vinda, e aí depois disso nós vamos orar com você. Quando vier o Filho do Homem, na sua majestade, todos os anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória. Presta atenção, próximo, e todas as nações serão reunidas na sua presença. Presta atenção à figura que ele usa. E ele separará uns dos outros, como o pastor separa, aí está cabrito, mas são os bodes das ovelhas. E porá os bodes, as ovelhas à sua, diga comigo, porá as ovelhas à sua, e os bodes à esquerda. Aí continua, então ele vai dizer aos que tiverem à sua direita: vinde bendito do meu Pai, vocês possuem o reino que está preparado, foi preparado antes, ou desde a fundação do mundo. Mas ele vai explicar, passa a explicação, e aí ele vai dizer para os que estiverem à sua esquerda, passa a explicação, mais um pouquinho. Ele vai dizer que estiverem à sua esquerda. Passa, filho, aí da projeção. Mais. Vai pulando. Eu vou te dizendo parar. Vamos. Pega o versículo que ele vai dizer. Ele vai dizer aos que estiverem à sua esquerda: apartai-vos de mim, malditos. Para onde? Para o fogo eterno, preparado para o diabo e os seus anjos. Acho que pode botar um versículo. Era lá no começo, quando ele começa a descrever isso lá no meio. Apartai-vos de mim, maldito. E eles vão perguntar: Senhor, quando foi que te vim com fome? Quando foi que te vim com sede? Quando foi? Aí ele diz: ficou mal, hein? Eu estou tentando correr com o texto para encerrar logo. Apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno. Lê comigo, vamos lá? O rei, que é Jesus, vai dizer aos que estiverem à esquerda: apartai-vos de mim. Tive fome, não me deram de comer, sede, não me deram de beber. E eles vão perguntar: quando foi que isso aconteceu? Sempre que vocês deixaram de fazer um dos meus pequeninos, foi a mim que vocês deixaram de fazer. Aí, como é que conclui lá? No verso 44, conclui assim. Vai mais um pouco. Mais um pouco. Vamos lá. Irão estes para onde? Para onde? E os justos? Ei, o teu estilo de vida vai te levar para o castigo eterno ou para a vida eterna. Vou repetir: o seu estilo de vida vai te levar para o castigo eterno, que é o lago de fogo, ou para a vida eterna. Até lá vai estar indefinido esses dois grupos. Eu só quero dizer a você, concluindo, pessoal do louvor pode subir, que os homens da Bíblia, os homens que foram usados por Deus, eles eram dessa linhagem, que buscaram o Senhor, que andaram em obediência a Deus. Todos os homens que foram amigos de Deus, se tornaram amigos de Deus, porque tiveram um estilo de vida santo. Diga amém. Um estilo de vida santo, glorifica a Deus e abençoa as pessoas. Levanta sua mão e diga isso: um estilo de vida santo. Bonito, um estilo de vida santo, glorifica a Deus e abençoa as pessoas. 7, viveu um estilo de vida santo. Ele glorificou a Deus e abençoou as pessoas. Um estilo de vida mundano desonra a Deus e amaldiçoa as pessoas. Qual é seu estilo de vida? Meu irmão, hoje eu quero te encorajar a sair desse culto para viver um estilo de vida como desses homens que andaram com Deus. Eu quero te encorajar hoje a viver um estilo de vida que te leve para a glória da eternidade. Ser pai e ser mãe não é apenas ser pai e ser mãe. Você está estabelecendo linhagens. E Deus quer que você pense na sua linhagem como uma dinastia. O que eu vou gerar a partir de mim? O que eu estou formando a partir de mim? Toma muito cuidado. Eu disse que na Bíblia toda, você vai ver às vezes de um mesmo casal sair gente com estilo de vida santo ou com estilo de vida profano. Você já pode responder o Espírito Santo se ele quiser.
Você vê isso no lar de Adão, você vê no lar de Noé, você vê isso no lar do Isaac. O Esaú vai para um lado, o Jacó vai para o outro. Você vai vendo isso na história da Bíblia.